Graças aos irmãos, vamos seguir a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler João 19, 28 ao 37. Vamos falar do período ainda em que Jesus ele está na cruz e mesmo na cruz ele ainda demonstra a sua graça, o seu poder, a sua autoridade, a sua eternidade, a sua humanidade. Vamos ver comigo então João capítulo de número 19, versículo 28, diz, olha, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Veja, aqui você tem alguns pontos a observar, e aí eu queria que você me ajudasse algumas coisas aqui. Se você quiser, você comenta aqui, tá bom? Comenta aí para mim. Primeira coisa, você vai ver que aqui, olha, quando Jesus ele diz, olha, quando o João diz, sabendo então que tudo estava concluído, aqui nós sabemos então que Jesus ele, ao saber tudo, né? O texto está falando do que? Da sua onisciência, ou seja, ele sabe tudo. Ele consegue então, mesmo na cruz, veja, mesmo na cruz, ele consegue discernir o tempo, ele consegue discernir o local, ele consegue discernir passado, presente e futuro, e ele entendeu então que estava concluído. O tempo todo você percebeu que Jesus dizia o quê? É chegado a minha hora. E agora ele já entendeu que a hora findou, chegou o cumprimento. Tá bom? Era para aquele momento ali que ele havia esperado. Então, nesse primeiro momento, você tem o que? Sabendo então que tudo estava concluído, você pode anotar aí onisciência, ou seja, ele sabe de tudo. A segunda coisa que você vai perceber é que Jesus, ele diz o seguinte, que Jesus ele vai dizer, olha, eu tenho o quê? O que está escrito aqui? Eu tenho sede. Isso aqui demonstra o quê? Ao mesmo tempo que você vê Jesus ele falando então da sua onisciência, ele está falando da sua humanidade. Isso, essa união, chamada também de união hipostática, né? Que é um mistério, tá? É um mistério, mas é 100% homem, 100% Deus, não é 50% homem, 50% Deus. Aqui você consegue perceber então que ao mesmo tempo você vê a eternidade de Jesus e ao mesmo tempo você vê a humanidade de Jesus. Para aqueles que dizem, não, Jesus não é Deus, ele diz, sabendo então que tudo estava concluído, tá bom? Não foi um sinal, não foi uma ideia, não foi, por exemplo, uma impressão que ele teve, ele sabia de tudo. Então, ele sabia, então quer dizer que ele é onisciente, tá? Ao mesmo tempo ele diz o que? Eu tenho sede. E ele, ao dizer eu tenho sede, ele está dizendo, eu sou homem, carne, tá bom? Para que ele cumprisse esse propósito, era necessário que ele viesse em carne. Então, mais uma vez, aqui nesse texto, tá bom? Nesse texto, você consegue explicar para uma pessoa que Jesus ele veio em carne. Mas mais uma vez nós vamos dizer, mas por que explicar para uma pessoa que Jesus veio em carne? Justamente porque sem falar que Jesus veio em carne, o cristianismo ele fica sem fundamento. O fundamento do cristianismo é falar de um Deus que se fez carne e morreu por nós. O cristianismo sem um Deus que se fez carne, ele não tem fundamento. Vou te explicar por quê, mais uma vez. Se ele não veio em carne, logo ele não morreu, certo? Se ele não veio em carne, logo ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, diz Paulo o seguinte, se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã, tá bom? Então sempre atente-se a isso, humanidade de Cristo e, obviamente, a sua eternidade, a sua divindade. Aqui é demonstrado isso, tá ok? Terceiro ponto, você vai ver aqui no versículo 28, você vai ver então a onipotência de Cristo. O que é isso? Ao mesmo tempo eu estou vendo a onisciência, a onipotência, estou vendo aqui também a humanidade de Cristo. Doideira, hein? Veja, aqui ele está dizendo, ou para que a escritura se cumprisse. Ele está dizendo, olha, eu estou no controle da situação, eu tenho todo o poder sobre a minha mão, que eu ainda estou olhando para a escritura e vou fazer com que ela se cumpra. E ele disse, eu tenho sede, certo? Então, veja que interessante. Aqui você vê um Deus que tem um controle sobre todas as coisas, um Deus que sabe de todas as coisas e um Deus que se fez carne e tem sede. Certo? Meu irmão, olhando para esse texto, minha irmã, olhando para esse texto aqui,
Se você puder, comente algo aí e me ajude. Mas olhando para esse texto aqui, o que você pode aprender? O que você pode entender? Olha, ao mesmo tempo Jesus ele está olhando para as Escrituras, olhando para o passado, olhando para o presente, e ele está cumprindo as Escrituras e dizendo ao mesmo tempo, eu estou em carne. Olhando para esse texto, eu queria te perguntar, Jesus ele sabe de todas as coisas? Sim, ele sabe. Eu tenho por que temer? Não tenho por que temer. Jesus ele tem todo o poder para cumprir a Escritura, cumprir as suas promessas, aquilo que o Pai diz sobre ele, aquilo que foi escrito sobre ele? Tem todo o poder para fazer isso. Então por que nós vamos temer? Por que iremos temer? Se ele sabe de todas as coisas e se ele tem todo o poder. O controle do tempo, o controle das estações, o controle das situações estão na mão dele. E por último, não menos importante, o nosso Senhor Jesus, ele veio em carne. Comenta aí para mim, Jesus, ele veio em carne. Isso é importante. Deus, ele se fez carne. Isso é importante. Tá? Isso é fundamento do cristianismo. Tá bom? Então, ao mesmo tempo você tem, ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder, ele veio em carne. Tá bom? Talvez você pense, mas e aquela palavra do meu devocional diário, meu motivacional diário? Está aqui, meu irmão. Um Deus que tem todo o poder, um Deus que veio em carne para morrer pelos seus pecados, pelo meu pecado. Certo? Ele pagou o preço na sua carne, morrendo pelos nossos pecados. Tá bom? É o que você tem aqui nesse texto. Nós não podemos ficar inventando história. Ok? Deixa o seu comentário aí. Muito obrigado até aqui. Vamos para o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.